Se você está pensando em comprar um SUV que seja bonito, confortável e na casa dos 145 mil reais, o Fiat Fastback Impetus talvez seja a melhor opção para você. Todos os detalhes do veículo você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você, e caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro veículo, pode ser novo, usado ou seminovo, só deixar nos comentários que eu vou fazer essa avaliação para você. Falando aqui em design, ele é um carro que divide plataforma com o Pulse, mas ele tem um design totalmente autônomo aqui no caso. Então, pela dianteira, ele tem uma grade maior. Nessa versão Impetus, a grade dele é em preto brilhante. Ele tem esse detalhe cinza que une os dois faróis. Os faróis dele são full LED. Aqui na parte inferior, ele tem esse acabamento aqui em cinza também acompanhando o design. E aqui também, como se fosse um bigodinho aqui do para-choque, também acentuando o design desse para-choque dele. Vindo aqui de lado, ele tem rodas de 18 polegadas, com pneu 215 e perfil fino 45. O teto dele em preto brilhante, retrovisor também em preto brilhante, a cor branco banquisa. Você vê que a parte inferior da porta é em plástico preto, tudo para realçar a altura do veículo. E sendo um SUV coupé, você pode ver aqui, ele tem uma queda maior aqui para a traseira. Ele tem, você pode ver que aqui ó, é bem grande essa área, tudo para poder realçar o tamanho do porta-mala deles. É um pouco mais de 500 litros, que é quase 100 litros a mais do que a gente tem no Volkswagen Nivus. Porta-mala é o que não falta para ele. Aqui no interior do Pulse Impetus, o acabamento dele é bom. Apesar de ele usar plástico em todo o acabamento, não tem nada macio aqui dentro, os materiais são em muito boa qualidade. Começando aqui na parte superior, o acabamento é em plástico, mas é um plástico mais rugoso. Aqui ele é um plástico um pouco mais macio ao toque, mas ele também tem uma textura própria, acabamento em cinza. Aqui também tem um acabamento mais digamos assim, mais hexagonal, mais geométrico. E aqui, macio somente no apoio de braço, com acabamento em couro. Esse acabamento aqui em cinza é o mesmo que acompanha aqui a faixa do painel por toda a extensão dele. Então ele tem esses dois tons, o tom mais escuro na parte superior e o tom em cinza dividindo as duas porções dele. O volante aqui ele é multifuncional, já bem conhecido da linha Fiat, da linha Jeep, que aqui do lado esquerdo a gente tem os controles do painel de instrumentos. Então aqui eu posso mudar as informações que eu visualizo lá. Então aqui eu posso ver, por exemplo, informações de consumo. Nesse carro aqui eu tenho várias informações possíveis de consumo, ó, percurso A, percurso B. Posso criar novos percursos, eu posso criar até consumo C e D, por exemplo, no Trip. Informação de abastecimento, o histórico de consumo dele. Tenho informações aqui do próprio veículo, então posso ver aqui informações de calibração de pneus, aqui informação dos assistentes de direção dele. Informação também aqui de performance, então aqui eu consigo visualizar quanto de potência que eu estou utilizando do veículo, quantas porcentagem assim, da turbina que eu estou utilizando, a força G durante as curvas, subidas e descidas, e também informação de RPM. Aqui é uma visualização legal para quem gosta de acompanhar desempenho de veículo. E mais informações também aqui, como de segurança e assistência, como alerta de velocidade, as informações de airbag. Posso acompanhar tudo por aqui e, por fim, eu posso customizar o que eu apresento aqui no painel do veículo. Eu posso escolher em qual posição eu vou escolher qual informação. Então, na posição 1 eu posso colocar autonomia, posso colocar várias informações distribuídas aqui ao longo do painel. Então, as informações eu posso trocar aqui, só voltando para vocês, um exemplo do que eu consigo trocar ali, essas informações. Eu consigo trocar o que é exibido nessas telas aqui. Então posso colocar desde hora, data, consumo A, consumo B, autonomia, eu posso trocar todas as informações nessas informações de tela e eu posso também trocar o tipo de visualização. Naquela primeira visualização aqui eu tenho as informações com velocidade no velocímetro central digital e no ar externo as informações de RPM. Aqui eu tenho uma função semelhante a um econômetro, que conforme eu acelero, ele vai mostrar para mim aqui em cores se eu estou dirigindo de maneira econômica ou não. E uma visão mais limpa que eu tenho só informação de velocidade. Então essas aqui são as informações. Você pode ver que aqui na lateral também ele tem uma iluminação vermelha, que é bastante semelhante ao que utiliza os veículos da Honda. Conforme a minha aceleração, ele também muda a tonalidade aqui, mostrando se eu dirigir de maneira econômica ou não.
E nas duas extremidades eu tenho nesse lado de cá informação do tanque de combustível, quanto de combustível eu ainda tenho, e do lado de cá a informação de temperatura do motor, que tá ficando cada vez mais raro nos carros. No Fastback a gente tem. E aqui, vindo agora aqui do lado direito do volante, do lado de cá eu tenho os controles do piloto automático dele e do limitador de velocidade, e claro, do botão Sport, que é onde eu mudo as características de funcionamento do motor e deixo ele com melhor desempenho. E também aqui ele tem as aletas para trocas de marchas, que eu posso fazer as trocas de marchas simuladas até 7, aqui no volante ou aqui na alavanca de câmbio. Aqui na área central dele a gente tem esse console que é elevado. Esse console elevado, por incrível que pareça, esse tipo de design ele ressalta mais para veículos de melhor qualidade, veículos mais premium. Carros mais populares costumam ter ou não ter o console central ou eles serem mais baixos. Então esse efeito aqui dá uma impressão maior de requinte. Ele é um carro que ele tem conexão com celulares Android e Apple sem fio. E o que é interessante é que ele tem o carregador de celular por indução nessa área central, e aqui dentro ele tem uma saída de ar-condicionado. O que costuma muito nesses carros que tem celular por indução é do celular aquecer, e nesse caso aqui a Fiat foi inteligente, colocou a saída de ar-condicionado para poder resfriar o seu celular e para que você não tenha nenhum tipo de problema nesse aspecto. Aqui a gente tem nessa área central os controles do lado de cá do ar-condicionado. É um ar-condicionado de uma zona só, então do jeito que ele está aqui eu aumento e diminuo a temperatura, e clicando aqui agora eu baixo a velocidade ou aumento a velocidade. As duas funções é no mesmo botão. Do lado de cá eu ligo e desligo as informações de áudio, controle de tração, aqui informação do sensor de estacionamento, desligar o alerta de saída de faixa, o travamento de portas, o desligar para poder desligar ou não a tela aqui da sua central multimídia mesmo caso em funcionamento, e o botão para mutar ela. Eu falei que a gente tem aqui a conexão com celulares Android sem fio, mas eu posso fazer a conexão com fio também, e ele tem os dois tipos de saída USB, a USB comum e a USB-C. Então se você tiver qualquer uma das duas saídas, você pode carregar o seu celular. Um outro ponto interessante aqui na área central é que ele tem o freio de estacionamento, o freio de auto-hold, que quando eu paro o veículo, ele mantém o veículo parado e só anda quando eu acelero. Então eu posso ativar essa função. E o freio de estacionamento é eletrônico. Aqui a gente tem um porta-copos para 2 copos, na verdade, mas ele também é uma passagem secreta, digamos aqui, sim, onde você tem uma área bem maior aqui para você guardar outros objetos, e você esconde aqui com o seu porta-copos. E aqui os bancos dele são em couro. É um couro sintético, mas é um couro de muito boa qualidade, em que ele tem uma boa largura, ele apoia bem a coluna, ele é bem confortável, e tem esse acabamento aqui na área central, tanto da região lombar, quanto aqui da parte do assento, que dá uma impressão de qualidade maior para ele. Foi o que eu comentei, é um banco que parece bastante com os bancos utilizados na linha Ford mais premium, como por exemplo no Mustang. Eles costumam usar esse tipo de acabamento no banco, que deixa aqui no Fastback ele com uma característica de veículo mais premium, um veículo com uma qualidade maior do que ele realmente tem. Aqui atrás o espaço é bom para 3 passageiros, talvez melhor para 2 passageiros do que para 3, porque essa porção central aqui do banco ela é um pouco mais estreita, e a gente tem que contar também com esse encosto de cabeça, que eu posso elevar ele e deixar nessa altura um pouquinho maior, para não ficar pegando tão bem nas costas, então fica um pouco mais confortável. Mas lateralmente falando, ele é um carro que tem bom espaço, tem um espaço bom para as pernas aqui na frente. Talvez o maior problema aqui do espaço dele seja de quem vai no meio, porque essa área central não é perfeitamente plana. Ela tem um pequeno degrau aqui, então para andar no meio você precisa ser uma pessoa de menor estatura, ou até uma criança mesmo, para que você não ande aqui e fique com a perna cansada, mudando de posição muitas vezes. Então esse é um problema, mas uma qualidade aqui é que a gente tem saída de ar-condicionado para os passageiros aqui da traseira, e uma tomada USB para carregamento de celulares. Com relação aqui ao teto, por ser um carro de carroceria coupé, ele tem essa caída um pouco maior, então ela é um pouco mais prejudicada para quem é muito mais alto do que eu tenho 1,75 m. Se você tiver uma estatura maior, talvez você sofra aqui um pouco com a altura da cabeça. E para ficar um pouco mais confortável, talvez você tenha aqui um pouco mais centralizado, onde você não sofre também com esse recorte do apoio de mão aqui. Então você tem que andar um pouco mais para cá, para que você não fique com a cabeça tão próxima. Fora isso, é um espaço bom para 2 ocupantes.
mas assim, a impressão, conhecendo esse carro de fora, ele valorizou bastante o porta-malas, mas talvez a gente precisasse um pouquinho mais de espaço aqui no banco de trás para poder aproveitar melhor o espaço dele. O Fiat Fastback vem com mecânica 1.0 turbo de 130 cavalos e até 20 kg de torque. Ele utiliza um câmbio Chevy CVT que simula até 7 marchas quando você está simulando as trocas aqui, seja nas aletas atrás do volante ou aqui na alavanca do câmbio. Nessa condição, ele tem uma calibração muito semelhante ao do que é do Volkswagen Nivus, que a gente também já avaliou. Vou deixar o link da avaliação do Nivus aqui na descrição do vídeo. E por ter avaliado o Nivus e ele sendo concorrente do mercado, dá pra gente ter um bom parâmetro. Eu tenho a sensação de que o Fastback ele tem a suspensão mais firme dos veículos Fiat que eu já dirigi. E talvez seja proposital por conta dos clientes que compram o Volkswagen Nivus. Então ele tem uma característica mais de carro Volkswagen do que é propriamente os carros Fiat. Por conta do design dele também, para realçar o visual mais esportivo, ele utiliza rodas com pneu de perfil fino. Então, por conta de tudo isso, ele tem a absorção de impactos vindos aqui da rua um pouco mais prejudicada. Só que a dirigibilidade dele em asfaltos como a gente está aqui de boa qualidade, quando a gente está em estrada, por exemplo, é muito gostoso. É um carro que tem uma suspensão firme, tem um volante firme e te propicia, por exemplo, curvas de alta velocidade com boa firmeza. Não é um carro que costuma tombar a carroceria. Tombar no caso não, ter aquele rolamento de carroceria como é característico de carros que tem a suspensão mais mole. Aqui no caso não, ele é um carro bem gostoso de dirigir, bem semelhante à dirigibilidade do Nivus, só que colocando assim num comparativo, eu tenho a sensação de que o Nivus ele era um carro que tinha uma aceleração melhor de saída do que comparado com o Fastback. Só que o Fastback ele tem um recurso aqui que é o botão Sport, que ele muda as características de funcionamento do câmbio, do acelerador e da direção, tudo para poder deixar o carro numa condição de dirigibilidade mais esportiva. E nessa condição ele se assemelha muito e até melhor do que é a dirigibilidade no Nivus. Então nessa condição aqui, para mim, o Fastback ele ganha bastante, mas aí tendo uma dirigibilidade melhor, uma dirigibilidade superior, com mais desempenho, isso acaba afetando o consumo de combustível. Eu fiz 2 aferições aqui de combustível dentro da cidade, uma com muito trânsito pesado. Ele fez uma média de 6 km por litro, e numa média, andando com um trânsito um pouco mais fluido, como está acontecendo aqui, ele chegou a uma média de 7,5 km por litro. Esse 7,5 km por litro é melhor do que a média que nós conseguimos numa avaliação com o Nivus, por exemplo, que ele ficou em torno de 6, 6,5. Então, do ponto de vista de consumo, já é um grande ganho aqui quando você compara os dois modelos. Quando a gente fala em itens de série, os carros também são bastante semelhantes assim entre si. Eles são bem completos, tem ar-condicionado, assim como no caso do Nivus, a gente tem aqui um veículo que tem um ar-condicionado de uma zona só. Ele não tem um ar-condicionado de 2 zonas. Tem o sistema de cruzeiro aqui dele também não é adaptativo. No caso do Nivus ele é adaptativo, só que ele tem aquele problema de não ser um sistema que freia o veículo e acelera de maneira autônoma. Ele só mantém o veículo a uma distância do veículo da frente e depois disso, abaixo de 20 km por hora ele reduz, ele desliga o sistema. Nesse caso aqui, o Fastback não tem, mas ele tem outros recursos interessantes, como por exemplo o assistente para manter o veículo na faixa. Ele tem alerta de colisão frontal, ele tem sensores de estacionamento na dianteira e na traseira, câmera de ré, 6 airbags e nesse caso aqui bancos em couro, também com um aspecto bastante semelhante ao utilizado em veículos de grande porte, como por exemplo veículos da Ford, veículo como por exemplo o Mustang, usa mais ou menos uma padronagem semelhante. E o acabamento do Fastback, para mim, ele parece ser bem melhor do que o acabamento do Nivus. Para mim, como particularidade, eu achei melhor. Talvez ele perca aqui no painel de instrumentos, que dos dois veículos é digital, só que para mim o painel de instrumentos do Nivus ele tem uma melhor qualidade até de resolução e de funções,
mas aqui em central multimídia eu gostei mais dessa central multimídia do Fastback, que ela tem uma resposta mais rápida, ela é levemente angulada para a posição aqui do motorista, assim como do Nivus, só que ela em nenhum momento que eu andei com o veículo eu tive aqui a visão distorcida por conta de iluminação externa, por conta de sol, por exemplo. Aqui, utilizando o Fastback, a minha experiência foi bem melhor. Pensando em concorrentes aqui do Fiat Fastback, ele está numa posição de mercado que ele concorre com muitos veículos. Mas o principal concorrente dele é o Volkswagen Nivus. O que ele ganha aqui no Nivus é em desempenho, ele é um pouco melhor de desempenho e consumo de combustível e com certeza no porte, ele é um carro bem maior. Ele é mais espaçoso no interior e tem um porta-malas quase 100 litros maior. Então você está precisando de um carro que tenha um maior porte, às vezes você carrega, talvez nem tanto mais passageiros, mas você carrega mais bagagem, você carrega compra, você carrega carrinho de bebê, por exemplo. Talvez essa diferença aqui no porta-malas faça muita diferença para você. E fora isso, eu achei ele um carro mais gostoso de dirigir na cidade. Então são alguns fatores assim que fazem com que eu escolhesse o Fiat Fastback ao invés do Volkswagen Nivus. Mas e você, qual que você escolheria? Deixa aí nos comentários pra gente e comenta o que você faria no meu lugar.